colocarem a minha tela aí, a minha carinha, o meu vídeo, na tela principal de vocês, que eu vou demonstrar uma coisinha, tá? Para que vocês tenham ciência, tá? De uma das premissas do Fleet Talk. Bom, pessoal, primeiro eu quero conceitualizar, tá? O que é o Fleet Talk e também trazer a expectativa desse workshop aqui, tá, pessoal? Fleet Talk nada mais é que um módulo novo, tá? Como que nós temos aqui de instalação, um módulo ali de sinistro, tá? E agora nós temos o módulo Fleet Talk e ele veio, né? Foi incorporado aí da fusão da ITER, tá? O Fleet Talk ele já era um produto da ITER, tá? Para gestão avançada de frotas, tá? Diferentemente da Getrac, pessoal, que tem um core business voltado para o mercado de recuperação veicular, né? Então o que a Getrac trabalha é recuperação veicular, né? Então, a gente traz localização, traz dados e toda a nossa infraestrutura é voltada para a recuperação veicular. Em contrapartida, a ITER ela é voltada para a gestão de frotas. Então, nessa fusão que nós tivemos com a Unidas, né, encontramos a ITER, fundimos com a ITER e agora a Getrac, como uma marca nova, atende o mercado de recuperação veicular e também está trazendo para dentro da plataforma da Getrac agora a gestão de frotas. Tá? Quando a gente fala de gestão de frotas, nós estamos falando de Fleet Talk. Tá ok, pessoal? Então, a primeira coisa que eu gostaria de demonstrar antes da gente ir para a plataforma, tá, é como a gestão de frotas ela acontece, tá, por esses carinhas aqui, tá, que eu trouxe aqui no vídeo para vocês. Esse cara aqui que parece um RFID, estão vendo aqui, tá bem visível aí para vocês? Espero que sim. Parece sim, Dani. Isso, parece um leitor de RFID. Esse é o nosso equipamento chamado de QI. Esse aqui é o QI 101. Tá? Nós temos também o QI 120. O que ele é, gente? Ele é um equipamento leitor de CAN. Quando a gente está falando de Fleet Talk, nós estamos falando de CAN. Tá? Ponto. Se eu não tenho CAN, logo eu não vou ter o Fleet Talk. Tá? Deixa eu só tirar aqui as notificações do Slack, que hoje está demais. Pausar notificações dos outros. Pronto. Então, esse é o QI. É por este equipamento, tá, que é instalado no veículo, que ele vai conseguir ler, tá, a CAN. O que é a CAN, gente? A CAN é um barramento, tá, dentro dos veículos, onde consegue ler, fazer leitura dos dados que estão trafegando no computador de bordo, tá? CAN, pessoal, não é OBD, são duas coisas diferentes, tá? CAN é outra coisa, tá? Então, nós temos esse equipamento QI que vai ler os dados, tá? Que estão trafegando nessa CAN, tá? Mas, Daniel, eu estou lendo os dados. Como é que isso é interpretado pela plataforma e, primeiramente, enviado para a plataforma? Aí nós temos o ITR 155, pessoal. Para quem não conhece esse equipamento, ó, tá aqui, ó. Esse ITR é um equipamento da ITER, que agora é a nova Getrac, tá? Depois da fusão, tá? E esse equipamento, o ITR 155, é o que vai trafegar os dados, tá? Que estão vindo da leitura da CAN, junto com os dados de rastreamento e enviar para a plataforma. Então, como que a solução funciona? Tá? O Fleet Talk funciona da seguinte maneira, somente sob o equipamento ITR 155 instalado, mais o leitor de CAN QI 155. Tá? Como é que essa comunicação acontece? Eu instalei o QI, joia, e eu tenho uma porta serial. Tá? Uma porta serial. Na porta serial, eu vou ligar aqui junto do ITR 155, tá? E eu tenho a solução aqui. Tenho o leitor CAN, que é o QI, e tenho o ITR 155, tá?
essa é a primeira grande premissa, tá? Que eu tenho que ter um ITR 155 instalado juntamente com o produto QI, certo? Para o Fleet Talk, pessoal, para que a gente consiga, né, ler as informações CAN, interpretá-las e enviar para a plataforma, tá? Cada marca e modelo de veículo tem uma biblioteca específica para isso, tá? Por quê, gente? Vejam bem, quando vocês compram um veículo, por exemplo, um HB20 modelo 2023, vão ter coisas novas neles, tá? Nessa versão nova, tá? E podem ter coisas que vão ser retiradas da versão. Então, por exemplo, vamos supor que tem sensor de chuva, tá? Sensor de chuva no Hyundai HB20 2020, tá? Mas o 2023, o sensor de chuva não veio, tá? Então, por causa dessas diferenças entre versões, que não há um padrão, tá, dos fabricantes, cada modelo de veículo pode ter algum tipo de alteração, como o Eldson, ele sempre dá esse exemplo, né? E aí, você está instalando onde? É uma estrada, tá? Estrada 2020, beleza. Tem vidro elétrico ou não tem vidro elétrico, né? Porque assim, o perfil, a biblioteca CAN para uma estrada que tem vidro elétrico é uma. A biblioteca CAN para uma estrada que não tem vidro elétrico é outra. Então, assim, tem essas especificidades, né? Então, o que acontece? Quando a gente está instalando a solução ITR 155 mais o QI dentro de um veículo, a gente tem que saber qual que é a marca e o modelo dele, tá? Porque existe uma homologação dessa biblioteca CAN para a gente conseguir interpretar esses dados que estão vindo lá da CAN, que estão ali sendo lidos pelo QI, para serem enviados para a plataforma. Daniel, qual é o processo para fazer essa homologação do perfil CAN? É com os nossos amigos aí do P&D, tá? Quando tem um novo modelo disponível no mercado, tá? Nós vamos testar primeiramente os perfis que já foram homologados de versões anteriores, para ver se tem alguma diferenciação, tá? Se tiver diferenciação, aí um engenheiro do nosso P&D hardware, tá? Vai conseguir o mesmo modelo do veículo, tá? Desse veículo novo, e vai fazer a homologação da biblioteca CAN, para depois trazer isso para cá e colocar o perfil, mapear o perfil dessa CAN na plataforma para a gente poder enviar o comando, tá? Então, cada modelo e veículo, tá? Cada marca, modelo e veículo é uma biblioteca CAN que precisa ser homologada, tá? Boa notícia, a grande maioria dos veículos já são homologados, tá? A biblioteca aqui já estão sendo homologados. O grande problema são veículos novos que vão aparecendo no mercado. A gente precisa testar e a gente vai precisar, né, fazer a sua homologação. E também a boa notícia é que essa homologação ela é rápida, né, pelo time de P&D, né? Então, se a gente vê, por exemplo, né, os clientes localizam ali, estão vendendo o HB20 2023, né, essa homologação aí já está acontecendo, tá? Então, essa homologação é rápida. Daniel, instalei a solução, tá? QI mais ITR 155. Existe uma instalação padrão para isso? Não, tá, pessoal? Conforme a homologação do P&D, tá? Vai existir um documento, tá? Eu vou abrir meu drive aqui para vocês verem. O pessoal do P&D compartilha com todo mundo. Vamos supor que eu quero um Argo, por exemplo, tá? Um Argo 2020. Eu homologuei ali o perfil CAN. O nosso time de P&D, ele vai criar um manual de instalação específico para essa marca, para esse modelo e para esse ano, tá? Então, isso aqui serve para instalação somente do Fiat Argo 2020. E aqui a gente informa como que deve ser a instalação do QI, como que deve ser a instalação do ITR 155 e uma descrição, tá? Então, vejam bem, ó,
Esse aqui é o conector, tá? O conector lá da CAN. Então, aqui está dizendo exatamente, né? Daniel, oi. Desculpe, você está compartilhando a tela aí? Ou não? Como é que é? Você estava querendo compartilhar a tela ou não? Não estou compartilhando, não, desculpa, gente. Não. Deixa eu trazer aqui de novo. Estão vendo aí agora? Lá no Google Drive, pessoal, vão pesquisar, por exemplo, o Argo. Coloquei um Argo aqui, tá? Tem aqui o documento, Fiat Argo 2020, tá? Esse é o manual de instalação da solução QI, tá aqui, ó. QI, ligação QI 120 mais ITR 155. Somente de quem? O Argo 2020. E aqui eu mostro para vocês como deve ser a instalação do QI, a instalação do ITR com a disposição dos fios, né, e a descrição aqui dos pinos, tá? E trazemos também aqui a foto lá da homologação do veículo, informando onde que estão os conectores, tá? Aqui, por exemplo, o verde, né, o pino 6, que vai ser o CAN alto, aqui o CAN baixo, tá? Esse manual de instalação, tá, pessoal, deve ser enviado para os instaladores. Então, se um cliente está, por exemplo, eu quero a solução de telemetria avançada, tá? Telemetria avançada, a solução, gente, lembre-se sempre. Falei de telemetria avançada, a solução é ITR 155 mais QI, tá? O cliente comprou esse pacote, ele precisa primeiramente saber quais são as marcas, modelos e anos dos veículos que ele vai precisar instalar lá, para verificar conosco se eles são homologados já os perfis, tá? Se são homologados, ele vai receber, tá? Nós temos que enviar esses manuais de todos os veículos, todos os modelos de veículos que ele vai instalar lá, tá? E de acordo com cada manual desse, o técnico deverá fazer a instalação em cima disso, tá? A grande premissa é esta, tá, gente? A instalação. A instalação foi finalizada, instalei conforme consta no manual, agora nós vamos para a plataforma, que é a parte que mais interessa, tá, pessoal? Mas é bom que vocês possam compreender como que funciona na ponta, tá? O maior ofensor, tá, para que a telemetria avançada não funcione é a instalação. Se a instalação for incorreta, se eu tenho um instalador que vai instalar de qualquer forma, que vai instalar o mesmo padrão para todos os veículos, tem uma grande chance de dar errado, tá? Justamente por causa dessas diferenças que nós temos nos perfis CAN, beleza? Falando de plataforma, pessoal, eu trouxe aqui, tá, a visão da Localiza, tá? Que quando a gente fala de frotas, de frotista, tá? Nós temos a grande parte da nossa solução na Localiza, tá, hoje. Então, onde que o FleetTalk está disposto dentro da Getar? Está disposto como um menuzinho aqui, pessoal. FleetTalk, tá? Aí a gente acessa aqui o painel, tá? E aqui está disposto algumas informações do FleetTalk, gente. O que é o FleetTalk? Nada mais é que um módulo de relatórios com base na leitura de dados CAN que é enviado para a plataforma, tá? São relatórios de condução de motoristas, condução de veículos, relatório de viagens, que eu vou explicar aqui a diferença de viagens e trajetos, tá? Então, nada mais é do que relatórios das informações que vêm da CAN, tá? Daniel, se eu tenho um Santec, se eu tenho um Maxtrack, se eu tenho um GT06, se eu tenho um genérico, se eu tenho um Calamp, eu vou poder usar o FleetTalk? A resposta é não, tá bom? O FleetTalk só funciona mediante a solução hoje de ITR 155 mais QI, e para funcionar tem que vir as informações CAN, tá? Então, beleza, pessoal. Entendido esse conceito, agora nós vamos para a parte prática. Daniel, fiz a instalação correta, conforme o manual.
tá? O que eu preciso fazer para que tenhamos os dados CAN na plataforma, tá? A primeira premissa, pessoal, que nós temos é a porta serial, tá? A porta serial estar habilitada, tá? Porque a comunicação entre o QI e o ITR-155 funciona através da porta serial. Então, aqui eu vou pegar um cliente dentro da nossa localiza, que é o Aragano. Eu vou pegar aqui todos os veículos dele. Tá? Eu estou aqui dentro da aba de configurações, que é a nossa aba aqui, geral configurações, que a gente envia comandos de configurações para o rastreador. Tá? Qualquer rastreador, pessoal, se tiver a aba de comandos habilitada para esse rastreador, a gente vai conseguir mandar comandos de configurações. Daniel, tem aqui do lado a aba comandos. Para que serve? A aba comandos são comandos simples que a gente pode enviar para os rastreadores. Tá? Mas a aba configurações são comandos também, mas são comandos que vão alterar alguma coisa no hardware, que vão mudar alguma configuração. Tá certo? Basicamente, pessoal, instalei, ok? A primeira coisa que eu preciso fazer é habilitar a comunicação da porta serial, tá? Entre o QI e entre o ITR-155, tá? Então, para habilitar essa porta serial, eu vou enviar o comando aqui de habilitar. Enviei e vou configurar a velocidade da porta serial sempre em 19.200. Envio também esse comando. Lembrando sempre, pessoal, todo comando que é enviado via plataforma, a premissa é que, ao enviar o comando, né, a gente vai ter ali um balãozinho de até 2 minutos, tá? Para quê? O veículo precisa estar comunicando naquele momento para ele receber o comando via plataforma e ser processado. Ah, Daniel, estou enviando o comando aqui e não está processando. Validar se o veículo está enviando pacote naquele momento. Tá? Então, por exemplo, você está configurado para enviar pacote de 1 em 1 minuto, de 30 em 30 segundos, ele vai processar rápido. Né? Se está configurado para enviar pacote de 5 em 5 minutos, provavelmente você vai fazer a primeira tentativa, pode ser que não dê. Aí você vai tentar de novo, pode ser que dê, porque ele precisa receber um pacote no momento que você está enviando, naquele intervalo, você está enviando um comando, para esse pacote retornar e ser processado no rastreador, tá certo? Então, o que acontece? Nós vamos enviar, né, a configuração de habilitar a porta serial, tá? A partir desse momento, a gente abre um canal de comunicação entre o QI e o ITR-155. Daniel, é só isso? Não. Agora a gente precisa aplicar o perfil CAN que foi homologado. Por quê? Até agora, eu instalei de acordo com o manual, tá? Mas o QI ainda não sabe o que ele vai ler lá dentro, né? Então, é através da homologação do perfil que ele vai conseguir isso, tá? Como que eu faço isso, gente? Como que eu vou aplicar o perfil CAN para aquela marca e aquele modelo, tá? Sempre, quando a gente precisar mandar comandos para o QI, para o leitor de CAN, nós vamos sempre utilizar a aba CAN aqui em configurações, tá? Todos esses comandos aqui que estão sendo, né, mostrados aqui, gente, na minha apresentação, todos esses comandos vão para o QI 120, QI 101, tá? Nenhum desses comandos que vai aqui em CAN vai para o ITR-155, tá? Os comandos que vão para o rastreador, que é o ITR-155, são os comandos que estão fora, que estão separados aqui do CAN, tá certo? Então, quando a gente fala de aplicar o perfil CAN, nós vamos estar aplicando o perfil CAN onde? No QI, no leitor do CAN, tá? O leitor do CAN, quando eu estou falando de leitor do CAN, logo a gente está falando da aba CAN, tá? Então, eu vou aqui dentro da aba CAN
e vou selecionar qual que é a configuração CAN que eu quero enviar. Então, vejam bem que eu tenho aqui, ó, configurar perfil CAN. Em configurar perfil CAN, pessoal, aqui vão estar disponíveis as bibliotecas, tá, que foram homologadas com CAN. Tá? Então, quando a gente clicar aqui, ó, configure o perfil CAN para o veículo deste dispositivo, nós vamos clicar aqui e nós vamos encontrar o modelo, a marca e o modelo desse veículo, tá, pessoal? Como que a gente pode fazer isso na plataforma? Se vocês já têm esse dado de marca e modelo, porque o cliente informou, ok, mas dentro da plataforma vocês conseguem fazer isso através do cadastros de veículos, tá, pessoal? Então, nós vamos vir aqui em cadastros, veículos, vou abrir uma nova guia, tá? E vamos dizer que o veículo seja este aqui, tá? O RUC 0H99. Eu já tenho aqui, tá, através do Infocar, né, a marca, o modelo e o ano, tá, desse veículo. Então, nós estamos falando aqui, ó, por exemplo, de um Kwid, um Renault Kwid 2021, ok? Então, quando eu vir aqui, vamos supor que esse veículo aqui seja um Renault Kwid, né, 2021. Então, eu vou pesquisar aqui, ó, colocar Kwid, beleza? Aqui eu tenho todos os perfis homologados do Renault Kwid, tá? Nós temos aqui... Kwid. Hã? Kwid. O nome não importa não, isso aqui. É Kwid, Kwid. Tô rindo de você aqui, velho. Não, deixa rir. Deixa rir. Isso aqui... Detalhe, né, Dani? Detalhe. Detalhe. Vocês querem Kwid ou Kwid? Kwid. Kwid. Então nós vamos falar Kwid. Dentro do Kwid aqui, pessoal, nós temos Renault Zen 1.0 4 portas 2018. É ele? A gente vê aqui, vamos ver. Não, esse aqui é um Intense, né? Então vamos lá. Nós temos aqui o Intense, tem aqui o Intense 1.0 2018. É o 2018? Não, é o 2022. Mas o que a gente pode fazer? Poxa, não tem aqui o 2022. Mas eu vou testar o 2018, porque o modelo é igual, mas o ano é diferente. Pode ser que pegue, tá? Então, quando a gente selecionar um Intense 1.0 2018, tá? Só um ano que mudou aqui, aqui a plataforma vai mostrar os parâmetros disponíveis que podem vir via CAN. Odômetro, velocidade, horas do motor, né? Faixa de velocidade, RPM, né? Coisas que a gente pode monitorar através do CAN desse veículo. Pegamos aqui o perfil. Para enviar, nós vamos clicar em enviar, pessoal. A partir desse momento, tá, vai aparecer aqui para nós 2 minutos para tentar localizar esse veículo e esse comando ser aplicado. Tá? Premissa, pessoal, para a configuração do perfil CAN. Tá? O perfil CAN, para ele ser aplicado e a leitura dessa CAN começar a vir na plataforma, começar a acontecer, nós precisamos ter o veículo com ignição ligada. E uma das razões é que, com o veículo desligado, tá, a CAN ela não energiza para conseguir pegar as informações que estão rodando lá. Tá? Por isso que, ao enviar o comando, tá, a gente deve certificar que aquele veículo está rodando, está com a ignição ligada. Tá? Porque são maiores as chances da gente ter essas informações aplicadas naquele momento, as informações já começarem a chegar para a gente. Tá? Enviamos o comando aqui do perfil CAN, beleza? Recebemos aqui a confirmação da plataforma. Onde que eu verifico, Daniel, em que realmente aplicou e que as informações CAN estão chegando? Através da aba geral, pessoal, últimos registros. Né? A aba de últimos registros é o log
de tudo que está trafegando no módulo. Tá? O ITR 155, a partir do momento, respeitando ali o intervalo de comunicação que foi configurado para ele vai mandar essa comunicação para a gente e a gente mostra dia após dia, traz uma listagem daquela comunicação do veículo. Tá? Como que a gente verifica se foi aplicado o perfil e as informações CAN estão vindo? Através da coluna dos últimos registros, chamado de CAN, tá, pessoal? Quando um veículo ele não está vindo, não está fazendo leitura das informações CAN, essa coluna CAN não vai vir com nenhuma informação, vai estar vazia, tá? Quando a gente sabe que vem CAN, que está vindo, está fazendo a leitura de CAN, nessa coluna de CAN vão vir pacotes em que vai haver odômetro, orímetro, velocidade e RPM. Tá? Se estão vindo essas informações, pessoal, podem ter certeza que o perfil que vocês enviaram aplicou e as informações CAN estão sendo lidas pelo QI e estão sendo trafegadas para o ITR 155 e logo para a nossa plataforma, tá certo? Mas aí que tem um detalhe, pessoal. Vejam que, beleza, tá chegando informações CAN, tá vindo dados, o QI está lendo exatamente aí o barramento CAN e está mandando os dados para a plataforma. Mas isso aqui não é uma coisa visível para os nossos clientes, né, gente? Como é que ele vai fazer qualquer tipo de gestão aqui, né? É para isso que existe o FleetTalk, gente. Tá? O FleetTalk vai pegar isso aqui e transformar em algo visível para ele. Tá? São relatórios de gestão de condução para cima disso aqui. Então, ele vai mostrar para a gente qual a quilometragem que rodou, né? Qual a faixa de RPM, né? As horas do motor. Então, são informações que são extremamente importantes para quem é frotista e não necessariamente para quem só rastreia o veículo com o objetivo de recuperação veicular, né? Para que eu quero saber consumo de horas do motor se só quero recuperar veículo? Né? Não faz sentido, né? As informações CAN fazem sentido somente para quem quer gerenciar frotas, tá? E para isso que nasceu o FleetTalk. Mas antes de falar especificamente de FleetTalk, vamos terminar aqui o raciocínio de configurações, tá? Para isso eu vou trazer aqui meu braçaço aqui, o Henrique, que vai mostrar para a gente como que funciona as configurações CAN, tá? Que a gente pode enviar. A gente está falando aqui de comandos CAN, né? São comandos que são enviados direto para o acessório, para fazer alguma configuração, correto? Então, por exemplo, a gente tem aqui o primeiro comando, que é o intervalo de comunicação. Aqui a gente pode alterar os pacotes periódicos, né? Então, o acessório, ele fica lendo ali as informações de tempos em tempos, né? Lendo esses pacotes e também fazendo esses reportes. Então, a gente pode fazer a configuração aqui desses pacotes, no entanto, ele já vem configurado de modo padrão, não seria necessário apenas para fazer algum teste ou algo do tipo. O próximo comando é o excesso de velocidade. E aqui no excesso de velocidade, a gente tem a opção de disparo, que seria, na verdade, a velocidade dele, né? Então, por exemplo, se eu botar 120 km por hora aqui, quando ele bater a velocidade 121, ele vai começar a identificar como excesso de velocidade. Além disso, a gente tem o tempo de filtro, que, na verdade, é a tolerância dele. Então, por exemplo, se eu botar 5 segundos, ele vai bater 121 km por hora, vai se passar 5 segundos, e posteriormente a isso ele vai considerar que é um excesso de velocidade. Então, a gente tem mais esse tempo de tolerância. O próximo, excesso de RPM parado. Excesso de RPM parado, a gente vai configurar o RPM limite e também o tempo de tolerância, tá? Seguindo ali a mesma fórmula do excesso de velocidade, tá? Aqui, o excesso de RPM parado, ele é uma infração. Mais à frente, vai ser mostrado para vocês lá no FleetTalk que a gente consegue habilitar essas infrações para elas serem contabilizadas na nota final
do veículo ou do condutor, tá? Então, a gente consegue configurar aqui. E aí a gente vai ter excesso de RPM em movimento, movimentação em neutro, nível de combustível crítico, e aqui a gente também tem configurações extras. Em configurações extras, a gente também já tem um padrão que é enviado, no entanto, a gente consegue alterar o valor de aceleração brusca, frenagem brusca, fator de odômetro e fator de consumo. Além disso, a gente tem aqui um modo de identificação do condutor. Você pode utilizar hoje um ITR 155, um QI 121 ou QI 101, que são os atuais no mercado, e também um leitor, um identificador de motorista. Atualmente, a gente pode trabalhar com buzzer e também o RFID. Sendo assim, a gente consegue utilizar o fio de saída do QI 121 para fazer essa identificação, tá? Perdão, fio de saída não, desculpa. A gente pode usar o fio one wire dele, tá? E aí a gente consegue aqui fazer a identificação do motorista, tá? A gente consegue habilitar sem bloqueio e habilitar com bloqueio fazendo a configuração, tá? Outra informação que a gente tem aqui é a temperatura do motor crítico, que também é uma infração e a gente consegue configurar aqui. Cinto de segurança não afivelado em movimento também. Excesso de velocidade em chuva também é uma infração. E aqui a gente consegue configurar o odômetro inicial. O que acontece? Alguns veículos, eles não trazem a informação de odômetro pela CAN. Então, a gente precisa fazer uma configuração inicial, né, que seria esse valor de odômetro que está lá no painel. A gente põe esse valor aqui e, com base nisso, ele vai calculando para a gente, tá? É um pouco diferente do rastreador. A gente também tem aqui a opção de enviar um teste para o equipamento, tá? É um ping. Esse ping, ele é um comando utilizado pelo suporte, onde você consegue saber se está tendo comunicação do RX-TX, que são dois fios que é utilizado pela serial, né? E saber se está tendo comunicação entre o rastreador ITR-155 e o acessório QI-121 ou QI-101. E por último, a gente tem aqui a configuração de perfil CAN, que foi o que o Dani passou para a gente anteriormente, né? Então a gente consegue selecionar a biblioteca desejada com base na marca, modelo e ano, e aqui ele vai mostrar todos os parâmetros que estão disponíveis para esse modelo de veículo. Seria isso. Beleza, Henrique, obrigado. E agora, pessoal, nós vamos entrar especificamente no Fleet Talk, sabendo aí as premissas para o Fleet Talk funcionar, né? Então, novamente falando, são 3 premissas: instalação do equipamento, solução ITR 155, mais o QI, tá? Porta serial habilitada na velocidade correta, 19.200, e o perfil aplicado ao veículo, tá? Que está recebendo essas informações CAN, aí sim nós estaremos aptos a consumir o Fleet Talk, tá? Para isso eu vou chamar aqui a Letícia, que vai explicar para a gente como se inicia no Fleet Talk. Letícia? Então, né, até esse momento, o Dani mostrou para nós as premissas para o funcionamento, e após o funcionamento nós podemos iniciar as configurações. O Fleet Talk, ele fica aqui, né, no finalzinho, a gente pode clicar e ele vai habilitar para nós essa telinha. Clicando aqui, eu tenho algumas opções de viagens, avaliações, frotas, gestão de condução e veículos disponíveis. Tá, pessoal? Inicialmente, nós vamos aqui na parte de frotas, porque eu preciso primeiro configurar e criar minha frota para que eu possa ver as outras informações posteriormente, que é um pouquinho disso que o Dani estava trazendo para nós, tá? Então, aqui na parte de gerenciar frotas, nós podemos inicialmente criar a nossa nova frota, e aí eu vou selecionar o meu cliente, que já vai precisar estar previamente criado, né? Como os meus colegas demonstraram em alguns treinamentos anteriores, como vocês cadastram clientes, vinculam subclientes a essas pessoas, né? Essas empresas, e os veículos também, tá? Então, eu vou criar aqui a minha frota.
Eu vou nomear a minha frota. E eu vou selecionar o tipo. E aí, quando eu seleciono o tipo, eu vou dizer, ele vai me dizer se ele é leve ou pesado. Mas por que isso, Letícia? Porque no momento da parametrização, isso aqui vai fazer diferença, tá, pessoal? Então, eu vou fazer primeiro, inicialmente, aqui com os leves. No momento de salvar, eu tenho a opção de salvar apenas, salvar e vincular os veículos que já estão disponíveis, salvar e parametrizar as notas da frota. Nesse momento, eu quero apenas salvar, tá? Então, eu salvei essa frota e aí eu já vou conseguir acessá-la por aqui, tá? No gerenciamento, a gente já vai poder visualizar a frota criada e clicar em gerenciar a frota. Clicando aqui, eu já tenho a opção de parametrização de notas, tá? E também de vincular os veículos. Então, se eu clicar aqui em vincular veículos, ele já vai me trazer os veículos que eu tenho disponíveis nessa frota. Eu posso clicar no seletor e vincular o veículo selecionado. Voltando aqui, agora eu já tenho um dispositivo vinculado, né, que é o veículo, e eu posso partir para a parte da parametrização. Entrando na parte da parametrização, a gente entra nos fundamentos de condução, pessoal. O que são os fundamentos de condução? São as notas que nós vamos configurar para que nós possamos ver posteriormente nos relatórios, tá? Então, aqui eu tenho, para frotas leves, tá? Velocidade, aceleração, RPM, economia e rolagem. Só um momento que eu vou tomar uma aguinha. Vejam que tem aqui um sinal de maisinho, né, ao lado. O que isso significa? Significa que cada fundamento aqui é customizável. Vejam que a gente tem alguns seletores, e esses seletores, eles têm algumas cores, né, que vão de acordo com a temperatura da nota. Então, a gente usa meio que como um semáforo, né? 0 é muito ruim, 1 já não é tão ruim assim, é ruim, mas não é muito ruim. Nós temos o regular, o bom, o muito bom e o excelente, que é a nota máxima, que é o 5, tá? E aqui nós temos os fundamentos de velocidade. Então, tempo com velocidade menor que 50 km, 50 maior que 50, menor que 65, e algumas outras faixas, tá? O que é importante ressaltar aqui, pessoal? Esse padrão que já vem previamente criado foi feito por um especialista, né? O especialista que criou o Fleet Talk. Mas a gente entende que faz muito sentido para o gestor de frota que ele utilize o critério dele para entender onde o veículo vai rodar, ou até mesmo pela observação daquilo que ele achar viável, tá? Da mesma forma, as demais configurações. Então, na parte de aceleração, tá? Nós também temos os mesmos seletores. RPM economia, nós também temos os mesmos seletores, onde o gestor de frota vai poder configurar de acordo com o critério utilizado por ele. E o último, aqui na parte de parametrização de frotas leves, é a parte de rolagem. Lembrando que rolagem é o veículo andando, engatado, porém sem você estar com o pé no acelerador, tá? O veículo está embalado. Não é na banguela, né? Que o veículo está ali no ponto morto e andando sozinho, tá, pessoal? Então, a parte de frotas leves funciona os fundamentos de condução funcionam dessa forma. Feita toda a minha parametrização, eu posso clicar em salvar, tá? Ao lado, nós temos a parte de infrações. E na parte de infrações de frotas leves, nós temos algumas. Por padrão, como vocês podem ver aqui,
todas vêm desabilitadas, tá? E como o Henrique mencionou conosco, para que essas infrações sejam contabilizadas, elas precisam que o comando seja enviado. Então, nós temos o tempo contínuo diário para zerar essa nota, né? Então, o que ele está me dizendo aqui? Quanto tempo o veículo precisa cometer essa infração para que eu zere aquela nota que foi parametrizada anteriormente? E a quantidade de eventos diários. Quando eu tenho essas duas opções, o sistema ele vai utilizar ou um ou outro para zerar essa nota, tá? Então, aqui eu tenho tempo em segundos e a quantidade de eventos diários para que essa nota fique zerada. Lembrando que aqui também funciona de acordo com o critério do gestor de frota, tá bom? Então, eu tenho velocidade excessiva, excesso de RPM parado, excesso de RPM em movimento, velocidade excessiva em chuva, movimentação em neutro, cinto de segurança não afivelado, aceleração brusca, frenagem brusca e kickdown. O que é o kickdown? Lembrando que o kickdown ele é apenas para veículos automáticos, tá? O kickdown, como que ele acontece? Ele acontece quando se pisa, né, de forma bem profunda ali no acelerador, e ele tem uma bolinha que vai dizer ali vai fazer a redução. Henrique, você pode me ajudar nesse ponto, por favor? Opa, com certeza. Então, o que acontece? O kickdown, ele é um parâmetro, né, para veículos automáticos. Quando você pisa no limite do acelerador, ele identifica isso e reduz a marcha, para que você tenha força, né, e possa dar um tranco no carro e poder fazer a ultrapassagem, tá? No entanto, isso acaba se tornando uma infração, porque você pode ter o desgaste, né, das peças, enfim. Isso. E como que ele identifica, né, essa situação? Porque quando você acelera demais, ele aciona aquela bolinha e solta o acelerador de forma brusca. Então, isso, como o Henrique mencionou, isso gera uma infração de kickdown, tá? Após parametrizada essas infrações, pessoal, a gente pode clicar na opção de salvar, tá? Voltando aqui para a parte de gerenciamento de frotas, eu tenho as frotas pesadas, né? Então, se eu vier na parte de frotas pesadas em gerenciar frota, eu também posso fazer a parametrização das notas, tá? E aí a gente vai perceber que tem uma diferença entre elas. Como eu comentei, na parte de frotas leves, a gente tem apenas 4 fundamentos. Aqui a gente já tem um pouquinho mais, porque o caminhão ele é um veículo que tem mais dispositivos, né? Então a gente tem aceleração em aclive, faixa de frenagem, freio de serviço, e tudo isso também pode ser configurado, né? Conforme aquele seletor que eu mostrei para vocês com as notas, a temperatura das notas, tá? E aí, como eu mencionei anteriormente, aqui também fica a critério do gestor de frota ou pela observação daquilo que ele vai fazer, onde o veículo vai rodar e aquilo que é interessante para o negócio dele no momento, tá? Nós também temos a parte de infrações, que por padrão também são desabilitadas e precisam ser ativadas com envio de comandos. E nós temos a mesma opção para zerar essas notas, tá? Que foram parametrizadas aqui nos fundamentos. Então, a gente vai selecionar o tempo e a quantidade de eventos. Em algumas, nós temos apenas um desses dois, tá? Por exemplo, o kickdown, nós temos apenas a quantidade de eventos. Após parametrizado, nós podemos apenas clicar aqui no botãozinho de salvar. Beleza? Passada a parte de parametrização, pessoal, e a parte de parametrização de fundamentos de condução e a parametrização de infrações, nós podemos ver as informações nos relatórios, né?
quais são esses relatórios? O relatório de avaliações e o relatório de viagens. Eu vou começar aqui pelo relatório de avaliações. Esse relatório, ele vai trazer para nós a nota que foi gerada a partir da minha parametrização anterior. E aí aqui eu venho no relatório de avaliações, seleciono o meu cliente, aqui eu vou usar a Aragano como exemplo, tá? E vou selecionar a frota. Vou pegar o período esperado, então vou pegar mais alguns dias para gerar informação. E vou clicar em buscar. E aqui o que ele vai me trazer? O rastreável, né, que geralmente a gente coloca a placa, a marca e o modelo do veículo utilizado, o total de viagens com a quilometragem e a avaliação final mediante a parametrização das notas feitas no passado. E aí eu também consigo ver esse perfil. Ponto importante. Letícia, eu não consigo ver isso de maneira geral, né? Então, por exemplo, se eu tenho mais de uma frota, eu consigo ver mais de uma frota? Não. Hoje a gente consegue ver de forma individual. E essas viagens, essas avaliações, nós conseguimos ver de maneira individual também, tá? Então, clicando aqui em ver perfil, eu tenho a informação do veículo Joy Plus Black com a placa RTD 5J37. E aí, o que ele vai me mostrar? A nota total do veículo, né? O que é a parte de condução e a nota de infração. Um ponto importante aqui, pessoal, é que assim, se vocês ativarem apenas as infrações e não enviarem, se a gente não enviar o comando, isso aqui pode ser um valor irreal, porque ela vai funcionar, a infração ela vai contabilizar aqui no relatório, mas ela não pode, ela possivelmente não vai ser um número real. Então, ele pode ficar sempre com essa nota positiva, tá? Na parte do relatório, então, ele vai me trazer informações de condução. Então, ele traz a velocidade média, o tempo ocioso, o tempo em movimento, o consumo em movimento, consumo ocioso, consumo em movimento, o total em piloto automático, tempo em rolagem. É importante mencionar que essas partes que estão zeradas é aquilo que a CAN do veículo não traz, tá? A informação que o veículo não comunica conosco. Aqui ao lado nós temos o total de infrações cometidas, a infração de maior ocorrência e a totalidade. Abaixo a gente vai ter a quantidade de infrações por tipo de infração. Então ele mostra todas as infrações que eu configurei e a quantidade de cada uma delas, lembrando que dentro desse período, tá? Do período selecionado. E aí ele me traz também na parte do fundamento de condução, né? Então, qual foi a nota de cada um, então, de velocidade, de aceleração, de RPM, economia e rolagem. Nós temos a distância total percorrida no período, os litros consumidos de combustível no período. Nós temos o tempo total em movimento e o tempo ocioso com o motor ligado. Aí aqui ele me traz uma legenda, né? O consumo médio por litro. O tempo total em cada faixa de velocidade, aqui ele me traz as porcentagens, tá? O tempo total em cada faixa de RPM, de rolagem, uso do pedal de acelerador, e esse aqui é o relatório de avaliações, tá, pessoal? Agora eu vou passar aqui para o painel
para a gente dar uma olhadinha no relatório de viagens, tá? Lembrando que ambos relatórios, a gente pode ver viagens por veículo e viagens por condutor. O condutor, ele precisa estar vinculado ao veículo, tá? Então, aqui eu também vou selecionar a empresa Aragano e a frota. Aqui a gente vai precisar selecionar única e exclusivamente um veículo. Então, eu não consigo selecionar, por exemplo, toda a minha frota, né? Para que eu possa ver tudo de uma vez só. Então, eu vou selecionar o veículo RTD5J37 e o período escolhido. Então, eu vou selecionar aqui o dia 27 ao dia 3 e vou clicar em buscar. A gente também pode exportar essa informação para XLS, tá? Então, o que ele me traz? Ele vai me trazer o nome do condutor, caso tenha vinculado, a placa, o local de partida com a data e horário, o local de chegada com data e horário e o tempo de viagem, tá? Eu vou pegar aqui uma viagem mais longa para poder demonstrar. Então, quando eu clico nesse seletor, ele vai me dar a opção de ver viagem. Clicando em ver viagem, ele vai me abrir as informações dessa viagem detalhada. Aí ele me traz o nome do condutor, caso esteja vinculado, o rastreável, o código do dispositivo que ele está utilizando, né, o código do rastreador, a placa, o modelo, a data de início da viagem, o horário e o término. Aqui nós temos também informação no mapa, tá? Os dados do veículo, como odômetro, horas de motor, peso no eixo trator. Lembrando que aquilo que está zerado é aquilo que o veículo não traz na CAN, tá, pessoal? Aqui ele vai me trazer as infrações cometidas. Lembrando que as infrações precisam estar configuradas também para aparecer aqui, senão elas vão ficar zeradas, tá? As informações de condução, como velocidade média, distância percorrida, duração da viagem, tempo ocioso, tempo em movimento, tempo em rolagem, tempo em chuva. Vejam que esse caso aqui é uma situação onde o veículo não coleta essa informação. Tempo em velocidade excessiva em chuva, tempo de frenagem, percentual de uso de freio, tempo de embreagem, tempo em piloto automático, média de consumo, consumo total de combustível, consumo ocioso, consumo em movimento. Nós também temos o relatório de tempo total em movimento ocioso e com motor ligado, tá? Nós temos também a velocidade, o tempo total em cada faixa de velocidade. Lembrando que nós estamos vendo uma viagem específica dentro do período selecionado, tá? Nós temos o tempo total em cada faixa de RPM em movimento com acelerador, rolagem, tempo total em cada faixa de movimento de faixa de RPM em movimento sem o acelerador. Então, nós temos esses gráficos também. Uso do pedal do acelerador e a distribuição do uso do pedal no acelerador. Então, aquela parte das porcentagens onde a gente configurou. A gente também vai conseguir enxergar esse dado em tempo aqui, tá? Então, esses são os relatórios que o Fleet Talk traz para nós. O Dani e o Henrique comentaram sobre a configuração dos modelos, né? O envio de comando para cada modelo em específico de cada veículo. E como que nós podemos saber se o Fleet Talk coleta ou não, se a gente tem homologado ou não esses veículos na plataforma? Aqui na parte de veículos disponíveis, a gente pode consultar. Então, eu vou pegar aqui o exemplo de uma Saveiro. Volkswagen Saveiro 2021 a 2021. Então, eu selecionei esse veículo e aqui ele vai me trazer em base dos parâmetros. Se ele coleta, por exemplo, consumo de combustível e tudo que tiver uma setinha verde aqui no cantinho, ele vai dizer que sim. Tudo que tiver 100 é porque ele não faz a coleta da informação na CAN.
tá? E se nós viermos aqui para baixo, nós temos a parte de infrações. Então, aquilo que a CAN vai me trazer de informação na parte de infrações. Então, tudo que tiver verdinho também, ele coleta. Vejam que esse veículo, na parte de infrações, ele é bem completo. A gente consegue coletar todas as informações. E hoje era um pouquinho disso, pessoal. O Dani vai trazer mais informações para nós a respeito do Fleet Talk. Pessoal, para complementar, tá, compartilhar a tela, algumas coisas sobre conceito, tá? Que quando nós começamos a trabalhar com o Fleet Talk, alguns conceitos não estavam, né, ficando bem tácitos na nossa cabeça, né, bem entendidos, porque como a gente era voltado, né, para um outro segmento do mercado de recuperação veicular, né, os conceitos de frota, né, são um pouco mais específicos, né, mais abrangentes, e a gente ficou com algumas dúvidas de conceito, tá? Mas falando aqui do Fleet Talk, gente, vocês podem ver que a gente separa por frota, né? Então eu só queria reforçar isso, porque nós utilizamos frota. Ah, Daniel, por que no uso Fleet Talk já aparece todos os veículos? Por quê? Veículos de passeio, a gente vai monitorar certas coisas e não necessariamente vai ser um comportamento que um veículo pesado, ou seja, caminhões, tem. Eu vou dar um exemplo. Caminhão, gente, que roda aí nessas estradas, ele está com toneladas, né, por cima dele, e muito dificilmente ele vai passar de uma velocidade acima de X, por exemplo. São caminhões que vão andar ali muito ali entre 40 km por hora a 60 km por hora, né? Justamente até para evitar acidente, né? Eles utilizam bastante de freio motor e de marchas mais lentas, né? Se a gente parametrizar, colocar no mesmo bolo um caminhão de um veículo leve, normal, que está acostumado, né, a ficar andando com velocidade de 80 km por hora, 90, 120, as nossas notas não vão condizer com a realidade. Então, por isso que a gente separa frota leve de frota pesada, porque os veículos que estão debaixo de frota pesada vão ser veículos que vão ter o mesmo comportamento de nota, o mesmo comportamento de condução. Então, a minha parametrização vai ser mais específica para esse comportamento de pesado, de caminhões. E a frota leve, os veículos que estão debaixo de uma frota leve vão ter um comportamento de veículos de passeio, né? De veículos que até 110 km por hora, por exemplo, né? É tranquilo. Tá? Então, por isso que a gente fala aí de frotas, tá, pessoal? Outra coisa importante, vejam bem, a plataforma, muita gente confunde isso, eu quero tirar a dúvida de muitas pessoas aqui. A plataforma, a gente fala muito de trajeto, muito de deslocamento, e no Fleet Talk a gente fala de viagens, tá? Tem um porquê disso, tá? E eu vou explicar agora. Trajeto, tá? Todos nós entendemos trajeto por uma ignição ligada e uma ignição desligada, tá? Houve ignição ligada e houve tráfego ali. Desligou a ignição, eu tive um trajeto, ou seja, eu tive um deslocamento. Tá? Isso é visto na plataforma do Getrack, para quem não lembra, aqui na aba de trajetos. Né? Então, sempre que há uma ignição ligada e onde ele desligou a ignição, nós vamos mostrar aqui no mapa onde que ele estava. Tá? Deixa eu mudar aqui o estilo desse mapa. Ele está muito sujo ali. Esse aqui está mais visível. Então, por exemplo, cada veículo desse aqui, né, no período que eu selecionei, eu consigo ver o trajeto que ele rodou ali, o que ele fez. Tá? E também aqui, nos relatórios de deslocamentos separados, dentro de um período, tá? Eu consigo trazer aqui todos os momentos que ele teve o deslocamento, que eu entendo por uma ignição ligada, um tráfego, tá? E um deslocamento, né, e uma ignição desligada.
Viagens, gente. Viagens é diferente. Quando eu falo de Fleet Talk, eu estou falando de quê? Estou falando de CAN, tá? A CAN, ela não olha para ignição ligada nem ignição desligada. A CAN, ela olha para o RPM e para a velocidade. Então, o que eu chamo de viagem, tá? Dentro do Fleet Talk. Se eu tive, tá? Em determinado momento, eu estava com 0 de RPM, eu entendo que o veículo está parado. Tá? Se eu tive uma rotação por minuto desse motor, né? Se eu tive um RPM desse motor, tá? Logo eu entendo o início de uma viagem. Tá? Então o motor está indo, e se eu tenho o deslocamento, ou seja, a velocidade, tá? Eu tenho essa viagem. Então a viagem é um RPM com velocidade. Eu tive um RPM com velocidade, iniciei viagem. A partir do momento que parou o RPM e parou a velocidade, eu encerro essa viagem, tá? É dessa forma que é tratado dentro do Fleet Talk. Só, pessoal, que é o seguinte, vocês perceberam que o Fleet Talk ele é muito visual, né? O Fleet Talk, na verdade, é um módulo de relatório para informações que vêm da CAN, tá? Para gestão de frota. Mas vocês perceberam que esses relatórios, eles são visíveis apenas por veículo. Então, eu vejo ali notas de condução. Para mim entrar no detalhe, eu tenho que entrar veículo a veículo, né? Eu não consigo exportar, por exemplo, né, aqueles dashboards, né, aquelas informações que vêm ali. Eu consigo exportar uma listagem, por exemplo. Eu tenho 30 veículos na frota, né, conforme, né, a Letícia mencionou aqui. Ó, vou ali em Aragano, né? Aragano, vou buscar aqui o que tem de frota dele, tem uma frota leve, né? Vou gerenciar a frota dele, beleza, está aqui tudo vinculado, bacana. Vou ali em painel, vou ali em avaliações, pesquiso aqui Aragano, frota veículo leve, de 3 a 4, né? E aqui vai vir os dados, tá, desse período, a listagem dos veículos com a nota, e eu consigo exportar essa lista somente. Mas quando eu vou em ver perfil aqui, eu não consigo exportar todo aquele detalhamento dessa nota. Tá? Bacana? Então, por ter esse problema, tá, é que a gente está trabalhando, tá, em relatórios para que eles consigam exportar as informações. Tá? E eu vou demonstrar para vocês aqui o que já tem na plataforma para relatórios em massa de todos os veículos, tá? E algumas coisas que a gente já está trabalhando. Lembrando, gente, o Fleet Talk, da forma que está aqui hoje, tá? Ele ainda estará em desenvolvimento. Então, assim, ele não está 100% concluído, o Fleet Talk. Tem muita coisa para vir ainda, tá? Novos relatórios, né, novos eventos, tem muita coisa para vir, ele está em constante desenvolvimento, em constante melhoria, tá? Então, muito provavelmente, daqui a 6 meses, vão ser incluídas novas coisas aqui que não está nesse workshop. Mas, por ser uma coisa muito nova para todos nós, tá? Nós trouxemos para cá para que todo mundo tenha ciência, pelo menos, do que é o Fleet Talk, da lógica que as coisas acontecem. Por quê? Se a gente entende a lógica e se a gente entende premissas do funcionamento das coisas, cara, a gente tá bem encaminhado, né, para colocar em operação, né, esse produto, tá? Tanto em dar suporte, como repassar conhecimento e fazer uma análise complexa também. É só saber a lógica de como funciona o Fleet Talk e saber as premissas, né, para o produto funcionar, tá certo? Então, eu quero mostrar para vocês aqui o que nós temos de relatórios, tá? E a gente já começa a integrar as informações CAN com os relatórios que há na Getrack, tá? Quando eu precisar de informações CAN que em massa, ou seja, eu não quero só ver veículo a veículo da minha frota, eu quero ver o que veio de eventos, tá? E o que veio de quilometragem, o que veio de viagem,
de todos os meus veículos. Eu quero poder exportar isso e fazer um trabalho disso, tá? Aí nós chamamos do módulo assistente, que é novo, tá, pessoal? É novo na Getrack, isso poucas pessoas já mexeram, tá? E eu quero mostrar para vocês aqui como funciona, tá? Dentro de relatórios, nós temos ali o módulo assistente, tá? O módulo assistente nada mais é que um agendador, tá? Entre aspas, de relatório. Então, eu vou solicitar aqui, né? Basicamente, eu estou solicitando ao banco de dados um relatório específico que eu quero consumir e o banco de dados vai receber essa solicitação, né? Vai gerar ali esses dados e vai entregar para nós essa informação. Então, exemplo, eu estou colocando aqui que eu quero, eu vou gerar 2 relatórios aqui, pessoal, o de eventos, tá? Que são todos os eventos que vêm via CAN, tá? De todos os veículos vão ser informados desses relatórios. Então, Daniel, é evento de RPM em excesso, né? Evento de velocidade, todos os eventos que vêm via CAN vão ser informados, tá? Seleciono aqui o tipo de agrupamento, tá? Seleciono o cliente, vou pegar aqui da Aragano. Coloquei aqui a Aragano, eu tenho a opção, eu quero de todos os veículos, sim ou não. Se eu colocar como não, eu vou selecionar os veículos que eu quero, tá? Concluir aqui, 3 veículos selecionados. Se eu selecionar sim, ele vai me trazer todos os veículos do cliente Aragano, tá? Se eu quiser saber não de um cliente, mas de um subcliente, eu pesquiso aqui. Primeiro, Aragano, e se houver um subcliente abaixo de Aragano, vai vir aqui. Como não há, então eu só quero aqui do cliente Aragano. Uma coisa muito legal, gente, que a gente tem nisso aqui, é que a gente pode colocar um e-mail para que esse relatório possa ser direcionado, tá? Então, a gente coloca aqui os destinatários, tá? E esse e-mail, depois de gerado, pode ser enviado, tá? Para a gente gerar, depois das informações aqui, eu vou clicar em sim, colocar aqui, claro, o período, né, pessoal? De 3 a 4, de todos os veículos, clico aqui em gerar, tá? Seu relatório está sendo gerado, tá? A partir desse momento, ele está aqui, ó, gerando o relatório, avisa para a gente. Nós podemos aqui filtrar por relatórios, então esse foi o relatório de eventos, ele vai me trazer só os relatórios de eventos que foram gerados e uma situação que esteja aqui gerando, por exemplo, tá? Ele vai trazer aqui, por exemplo, só um relatório que está sendo gerado nesse momento. Eu já vou puxar aqui, pessoal, um relatório que já foi gerado, tá? Então, nós temos aqui de 3 a 4 do 10 gerado. Quando eu faço o download, ele vai me trazer esse relatório em Excel. E quando eu trago esse relatório em Excel, me vem aqui a listagem de todos os eventos, tá? De todas as placas e todos os eventos, data, hora, tá? Latitude, longitude e endereço que houveram, tá? Com esses veículos. Então, por exemplo, da placa J37, todos os eventos, ó, ignição ligada, final de viagem leve, né? Todos os eventos que todas as placas tiveram vão ser informados aqui. Então, por exemplo, a da 37 foram esses eventos, a da 39 foram esses eventos entre o dia 3 e o dia 4. Tá? Então, nós temos aqui todo o detalhamento e o cliente consegue consumir esses dados. Tá? Outra coisa seria o relatório de quilometragem. Eu vou trazer aqui. Tem aqui um já gerado que eu gostaria de mostrar para vocês, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Está terminando, tá, pessoal? Fiquem aí só mais uns minutinhos. E aí eu tenho aqui, basicamente, um deslocamento separado, tá? Para quem já conhece aí dos relatórios da Getrack, placa por placa. Então, placa a placa, dentro da frota deles, eu tenho detalhamento aqui de odômetro que iniciou, odômetro que finalizou, o total de quilometragem que rodou naquele tempo, tá? A faixa de quilômetro rodado dentro de horário comercial, a faixa fora de horário comercial,
tá? Então tem diversas informações, média de velocidade, tempo do motor ocioso, né? Muito parecido com o nosso relatório de deslocamentos e paradas. Mas o que eu queria demonstrar é o seguinte, Daniel, por que os nossos relatórios da plataforma eles não trazem, né, essa informação de poder retirar em lote todos os veículos, né? É exatamente isso que a gente está querendo tratar. Por exemplo, o deslocamentos e paradas, que é muito visual aqui, pessoal, né? Traz exatamente aquela informação ali e outras mais, né? Que agregam até mais um pouco de valor, a gente tem que consumir, né? Veículo a veículo, dentro de um período para saber ali aqueles deslocamentos e aquelas paradas. E aí que vem uma notícia muito bacana para nós, que é o seguinte, o time de desenvolvimento e o time de produto, né, que a gente chama de Produtex, estão trabalhando em melhorias constantes aí, tá? E nós temos duas novidades aqui nos deslocamentos parados. Dentro do cadastro de veículos, pessoal, a gente consegue aqui, ó, por exemplo, esse veículo aqui, ó, 5J36. Vejam o que eu vou fazer aqui, tá? 5J36. Ele tem o odômetro de 191. O que é isso? Estou falando que nesse período aqui, ó, do dia 4 somente, de meia-noite e 23h59, ele até agora rodou 191 quilômetros, tá? Ah, Daniel, por onde que vem esse odômetro? Tá? Sempre, pessoal, o que está configurado na placa, tá? Então, quando eu venho aqui e filtro a placa, nós conseguimos aqui editar alguns parâmetros e um deles é aqui, ó, o cálculo, tá, de odômetro. No caso desse veículo, ele tem CAN. O cálculo de odômetro dele vai vir pela CAN. Então, no deslocamentos e paradas, a gente já está considerando as informações que vêm da CAN, tá? Para o cálculo de odômetro. Daniel, o que acontece se eu mudar a configuração para GPS, por exemplo, tá? O que acontece? Vamos supor que nós tenhamos um veículo e o cliente está reclamando assim, Daniel, cara, estou precisando de mais a quilometragem do veículo, mas está vindo zerada. Aí quando a gente vai ver, está vindo ali a informação de CAN, porém a CAN não está enviando o odômetro, tá? Ou essa marca, esse modelo não envia, né, esse odômetro. Sem problema, tá? A gente pode utilizar o cálculo odômetro por GPS, tá? A gente dá um Vzinho aqui, ó, né, veículo atualizado com sucesso. Eu até vou colocar a placa dele aqui para a gente editar depois. Quando a gente for pesquisar ele novamente, lembra, ó, com CAN está 191, com GPS tá 172, tá? O que acontece, gente? O odômetro que vem da CAN, ele é bem mais fidedigno, tá? Que vem do cálculo ali direto do computador de bordo, tá? Mas veículos que não possuem CAN ou que eles possuem CAN, mas a informação de odômetro não vem no perfil, tá? O cliente ele não vai ficar sem essa informação. Porém, essa informação pode ter uma diferenciação, tá? Então, fidedigno é a informação que vem da CAN, tá? Mas por GPS a gente também calcula, e enviando ali o odômetro inicial para o equipamento a gente também pode calcular, tá? Então foi uma melhoria que a gente trouxe aqui nos deslocamentos parados, não tinha isso, tá? Então a gente setou, realmente, se vem o odômetro via CAN, a gente traz aqui essa informação, vou voltar aqui para o cliente não reclamar, tá, gente? O cliente ele gosta da CAN. Vamos voltar aqui. Oi, pessoal. Ô, Dani, eu gostaria de fazer um comentário aqui, tá? Só um detalhe, que assim, embora a gente fale de CAN, né, das informações diretas do computador de bordo, às vezes fica a dúvida para o pessoal por que a gente tem ali o perfil CAN, né, mas o odômetro não está correto, por exemplo, qualquer outra informação que não está vindo, né? Tudo depende do modelo do veículo, do ano, né? E também, atualmente, a gente consegue ler até 2 barramentos CAN, tá?
com o QI 121. No entanto, tem mais barramentos CAN. Então, uma informação pode mudar de modelo em modelo. Então, a informação que antes a gente tinha num barramento pode ir para outro, né? Ou pode até estar no terceiro, enfim, em outro barramento que a gente não consegue alcançar no momento atual. Então, isso é muito importante também saber. Pô, Henrique, muito bom. E aí a novidade que eu trago em cima disso, só para fechar aqui, eu já falo para a pessoa que levantou a mão, é que até o final do mês nós vamos colocar informação aqui de deslocamentos e paradas ser exportado de todos os veículos, tá, pessoal? Então isso já vai ser, nós vamos transformar o relatório aqui de deslocamentos em paradas também em lotes, tá? Oi, pessoal, pode levantar a mão aí, a fila. Na verdade, é uma pergunta, é sobre barramento. Porque eu peguei um cliente esses dias e, pelo que eu vi, ele utilizou um dos barramentos só. No caso, não é que é obrigatório, né, utilizar mais de um. Quanto mais ele utilizar, mais informações o QI 120 ali, ele vai conseguir trazer para a plataforma, não é isso? Isso, correto. Pode ser também que ele tenha utilizado o QI 101, e aí ele tem apenas um barramento, tá? Tem essa questão também. A gente trabalha com esses dois acessórios. Na verdade, com 3, né? Tem o 120, que era o modelo que já está em campo, 121, que é o atual, e também o 101. Entendi. Beleza, São fechou. versões diferentes, tá? O produto está só evoluindo, gente. Quanto maior aí, se entende que tem alguma evolução. Mais alguém levantou a mão? Bom, vou prosseguir aqui. Para finalizar, pessoal, nós colocamos aqui o relatório de resumo, tá? Muitos clientes, né, os gestores de fotos, sobretudo, eles reclamam o seguinte: poxa, mas cadê os relatórios em massa, né? Gestão de frota é gestão de frota, não é gestão de um veículo específico, um a um, né? Eu quero saber o geral da minha frota, né? Então, nós estamos com uma frente muito forte para possibilitar esses relatórios em massa, e um dos relatórios é o relatório de resumo, tá? Que a gente consegue selecionar aqui os veículos, ou todos os veículos da frota do cliente. Aqui estão selecionados todos os veículos. Eu consigo ver, né, o total de odômetro dentro de um período de cada veículo, e consigo aqui ver o total de odômetro veículo a veículo dentro dos selecionados, tá? Então, muitos clientes querem saber, na verdade, no final do mês, qual foi a quilometragem que rodou cada veículo seu, tá? Então, esse relatório é um dos relatórios que eles consomem, que a gente trouxe aí para ser consumido de toda a base do cliente, tá, pessoal? E é isso. Então, eu finalizo aqui. Eu espero que tenha agregado valor aí de conhecimento para todos.